Bom dia! Hoje a gente está com essa foto aqui muito interessante, uma foto que foi conseguida, uma foto que era inédita, né? E que foi conseguida pelo historiador, professor de história lá de Pacoti, meu amigo Levi Jucá. Então uma foto muito legal e que a gente vai tentar fazer como a gente fez em fotos passadas, ou seja, dissecar essa foto, tentando mais ou menos datar a época dessa foto e vendo as diferenças dessa foto aérea, com as fotos que a gente tem hoje no Google Earth, por exemplo, de 2022 ou 2023. Então, essa foto, infelizmente, não tem a datação dela, não tem nenhuma coisa escrita nela ou no verso dela que possa nos dar a certeza da data. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode identificar aqui e que pode pensar na data. Primeiro, é a região dessa foto aqui, é a região que eu mais acho legal em Fortaleza, que é a região dos antigos portos. Então a gente vê aqui o viaduto Moreira da Rocha, a gente vê aqui o viaduto Lucas Bicalho, né, que é a ponte dos ingleses, e a chamada ponte metálica. E aqui muito provavelmente ainda estava em funcionamento, porque a gente vê essa ligação, vê aqui, a gente consegue dar zoom nessa foto, ó, e a foto consegue ter uma nitidez muito boa, né, com esse zoom. A gente consegue ver esses carros, eram pequenos trens que havia na região do porto, ó, e com os trilhos aqui a gente vê eles em funcionamento, tem um guindaste aqui e tal. Então, muito provavelmente os barcos aqui, né? Então muito provavelmente o viaduto Moreira da Rocha ainda estava funcionando como porto. Então, essa foto aqui muito provavelmente é de antes de 1951, né? Então, é a primeira pista que a gente tem. Então, a gente vê aqui o viaduto Moreira da Rocha e mais ao lado a gente vai ver o paredão Rockshaw. O paredão Rockshaw, que foi construído em 1865, né? E que era um quebra-mar justamente para essa região aqui, que seria o porto de Fortaleza. O problema é que o próprio engenheiro John Hawkshaw, que construiu esse paredão, que fez o projeto para esse paredão, foi o assoreamento, né? Ele já tinha falado sobre isso, e vocês veem aqui o assoreamento, a quantidade de areia que voltou e que assoreou essa região toda aqui de Fortaleza. A gente vê aqui o antigo pier da Booth Company, com os dois guindastes, né? A gente consegue ainda ver isso aqui, os navios e tal, ó, o pier aqui, né? Isso aqui tudo era mar, né? E virou terra. E aqui é interessante, ó, porque a gente já vê alguma outra coisa diferente também. Essa foz aqui, ó. Essa foz aqui é o trem, né? Que levava tanto para o Paredão Rockshaw quanto para o viaduto Moreira da Rocha. Aqui a Avenida Atlântica, que hoje é a Almirante Tamandaré, né? E aqui a gente tem esse riachozinho, todos esses cursos d'água que têm suas nascentes muito próximas da foz, né, do litoral, eles são chamados de maceiós. Então esse aqui é o Maceió da Prainha, porque ele nasce justamente na região próxima ao Seminário da Prainha. E você vê ele passando por aqui até a foz dele, nessa região aqui, próximo dos antigos postos de Fortaleza. A gente consegue ver a foz desse Maceió da Prainha hoje, muito próximo ao Paredão Rockshaw. Já fiz alguns vídeos sobre essas fozes que a gente... essas várias fozes que a gente... Acho que é foz o plural, né? Que a gente tem aqui dos riachos em Fortaleza, inclusive o Pajeú, e tem a do Maceió da Prainha, ele fica mais ou menos aqui onde hoje está a muralha do Paredão Rockshaw, aquela muralha de pedras, né? Então ele foi desviado um pouco para cá e está saindo para cá. Então a gente vê também o Pavilhão Atlântico, que está aqui, ó, né? Esses aqui são galpões muito provavelmente da rede viária cearense, né, da ferrovia, e a gente vê esses galpões aqui num vídeo que eu tenho, vou até colocar um trecho desse vídeo, de 1926, do porto, desse porto aqui, do viaduto Moreira da Rocha, funcionando como porto, né? Então a gente vê esses galpões aqui e vê também esses trens, esses pequenos carros aqui nesses trilhos sendo empurrados pelos estivadores da época, né? Então a gente vê aqui esse Maceió, e é interessante se a gente seguir o curso desse Maceió, você vê que o trem, a linha de trem passava por cima dele, ele passa justamente aqui nessa região próxima à alfândega, isso aqui era o prédio da alfândega, hoje é a Caixa Cultural, né? Então ele vai passar por essa região, passa também por debaixo da Avenida Almirante Tamandaré e vem para essa região aqui, onde havia muitas hortas, olha, ele reaparece por aqui, ó, onde havia muitas hortas nessa região aqui embaixo, ó, e vem para cá, tá vendo? Ó? O Maceió da Prainha. E você vê que havia muitas hortas nessa região aqui. Aqui, vendo essa região, é muito interessante. Você vê que havia um coqueiral muito frondoso, muito próximo à antiga Praia do Peixe, né, que hoje é a Praia de Iracema.
E a gente vê esses pescadores que moravam aqui, eles saíram porque as pessoas começaram a construir essas casas de veraneio aqui e tal, e os pescadores que moravam nessa região acabaram subindo esses morros, e era um morro chamado Morro Alegre e a Altamira, a região que chamava de Altamira, que eram muito próximos a essas hortas, né? Essas hortas ficavam num baixio e tinha essa duna aqui, esse morro com o coqueiral. Então essas casas aqui que a gente vê são casas muito provavelmente desses pescadores que moravam aqui na Praia do Peixe e que na década de 20 e tal começaram a sair, né, para morar nessa região, já que a praia começou a ser ocupada por casas de veraneios. E a gente vê essas hortas, ó, havia muitas hortas nessa região aqui, muito próximo, né? Muito provavelmente essas hortas também cultivadas por alguns dos pescadores. E aqui a gente vê uma coisa interessante também. Essa rua aqui, ó, é a rua São Longuinho. A rua São Longuinho fazia parte da antiga picada da estrada pro Meireles. Então, muito interessante que a gente consegue ver ainda hoje aqui a rua São Longuinho. Aqui embaixo, ó, você vê, ó, essa daqui é a atual Monsenhor Tabosa. Aqui o seminário da Prainha, que a gente consegue ver, e aqui a Praça do Cristo Redentor com o Teatro São José. Uma coisa interessante, ó, a Praça do Cristo Redentor, o Monumento do Cristo Redentor é de 1922, 1923, porque ele foi feito justamente para o centenário da independência, né? Mas a praça, ela só foi urbanizada, porque tinha só um monumento e era um areal aqui. A praça, ela foi urbanizada, a Praça do Cristo Redentor, só em 1938, então aqui já está urbanizada. Então a gente já tem que essa foto aqui é muito provavelmente posterior, ou seja, depois de 1938 e anterior a 1950, 51, porque a gente vê o viaduto Moreira da Rocha ainda funcionando, né? Então, entre 38 e 51. Então, vamos procurar mais pistas aqui. Então, é o Seminário da Prainha, a igreja aqui, né? A Praça do Cristo Redentor. Aqui é aquele casario que existia nessa região, que hoje é o Centro Cultural Dragão do Mar, inclusive a casa do Francis Reginald Hall, Mr. Hall, que ficava aqui nessa ladeira que a gente tem aqui, que dava direto à região da Praça da Alfândega. A Praça da Alfândega foi urbanizada, que a gente está vendo aqui, ó, você vê que ela já está urbanizada. Ela foi urbanizada em 1939. Então essa foto aqui, ela é posterior a 1939. Então nós estamos de 39 ou 40 até mais ou menos 51, né? Então a gente vê aqui a Caixa, mais uma vez, né? A praça, essa aqui atualmente é aquela praça que tem no Centro Dragão do Mar. Aqui tem um estacionamento de carros e tal. Aqui eram galpões, né? Muito utilizados principalmente pela indústria do algodão, para prensar o algodão, para esse algodão ser exportado através do nosso porto. E aqui, falando em algodão, a gente tem a Torre Boris. Já fiz um episódio também sobre a Torre Boris, muito interessante, né? Aqui era o galpão dos Boris, aqui também outro galpão. Esses galpões da frente também eram deles, aqui é a Rua da Praia, né? Que hoje é a Rua Pessoa Anta. E aqui atrás a gente tem interessante, ó, a casa da família Boris era aqui, ó. Deixa eu dar um zoom maior. A casa deles era aqui, e tem muitas fotos dessa casa, tinha 3 palmeiras aqui na frente e tal, era uma casa muito bonita. Já fiz inclusive um episódio porque a gente tem as plantas, ou a planta dessa casa aqui, de como era dentro e tal, os banheiros eram aqui fora, tinha as casas de banho, né, chamada, que o banheiro antigamente não era junto com as casas, né, e a gente vê também aqui é a rua hoje José Avelino, né, e a gente vê aqui na rua José Avelino, essa plantação também que havia de hortas, aqui já irrigadas com as águas do nosso Riacho Pajeú. Riacho Pajeú que passava aqui. Isso aqui é Alberto Nepomuceno, que a gente consegue ver. Aqui o forte, ó, as muralhas do forte. Havia essa casa aqui que foi destruída, né? Depois ficou com uma torre de comunicação e tal. Mas havia aqui a Alberto Nepomuceno. Havia esse casario todo aqui, onde hoje está o Mercado Central. Vou tirar um pouco o zoom aqui, ó. Onde está o Mercado Central aqui. Aqui a gente vê a catedral sendo construída, olha que interessante, a catedral sendo construída, né? Então, muito interessante aqui, a gente já vê um projeto da igreja e tal, né? Aqui foi aquele prédio do centro que foi incendiado, né? Que foi incendiado não, que sofreu um incêndio, que era o armazém era de roupa, de vender roupa, que ficava ao lado do Mercado Central. E aqui o nosso Riacho Pajeú. O Riacho Pajeú passando por aqui, né? O Riacho Pajeú passando por aqui, né? Nessa região aqui, onde hoje está o Paço Municipal, aqui é a região do Palácio do Bispo. O Riacho Pajeú passava por aqui, o Mercado Central está aqui. E o Riacho Pajeú aqui, ele fazia uma curva. Você vê, ele fazia essa curva aqui e passava por essa ponte. Essa rua inicialmente era chamada de Rua da Ponte, a Alberto Nepomuceno, né? Por quê? Porque tinha uma ponte justamente para cruzar o Riacho Pajeú. E ele cruzava por aqui, ó, passava por aqui na frente da parede do forte,
A gente vê aqui, ó, o Riacho Pajeú vindo por aqui. E depois ele fazia uma nova curva para o norte, né? Aqui, ó, ele fazia uma curva aqui para o norte, para sua foz ser mais ou menos aqui, ó, a foz do Riacho Pajeú, tá vendo? Era aqui nessa região, a foz do nosso Riacho Pajeú, nessa região aqui. Aqui a gente vê algumas coisas bem interessantes também, muito interessantes na praia. Você vê que a praia aqui, onde hoje está mais ou menos o Marina Park e tal, a gente tem nessa região aqui a primeira sede do Náutico Atlético Cearense. Isso é muito interessante, né? Porque ficava nessa praia aqui que chamava Praia Formosa. Depois é que o Náutico Atlético Cearense foi para a Praia do Meireles, ali onde a gente tem a sede atual, né? Aqui você vê todo o assoreamento, ó, toda essa areia aqui que na maré baixa aparecia. É bom lembrar que o viaduto Rockshore ele foi construído em cima de uns recifes que havia aqui, que eram chamados de Pedra Velha e tal. Esses recifes eles meio que protegiam essa região do Porto de Fortaleza, principalmente na maré baixa, né? Na maré cheia, esses recifes ficavam meio que encobertos. E o Porto de Fortaleza era um porto bem precário nessa época aqui, era bem difícil o desembarque, e há vários relatos disso aí. Aqui a gente, mais uma vez, ó, na rua Pessoa Anta, aqui a gente vê, aqui, ó, por exemplo, nessa região, a gente tem um posto de gasolina hoje, né? Então a gente tem aqui os armazéns que havia na época, né? Aqui os prédios da Standard Oil Company, a gente vê esses prédios naquela foto da Amelia Earhart, de 1937, que ela sobrevoou aqui em Fortaleza, e a gente tem aqui Standard Oil Company of Brazil. Aqui o prédio da Cefaz, e a gente vê, essa foto foi tirada à tarde, muito provavelmente, né, porque para nossa esquerda aqui está o oeste, o poente. E a gente vê a sombra da torre da Cefaz aqui, então o sol estava se pondo para cá, né, o sol nasce à nossa direita, no leste, né, para cima aqui é o norte, e para baixo aqui é o sul. Então a gente vê aqui o prédio da Cefaz que a gente tem hoje, e todos esses armazéns que havia aqui nessa região. O centro dos exportadores, né, que era mais ou menos aqui, nessa região aqui, a Torre Boris, mais uma vez, que eu já falei, Praça da Alfândega, tudo isso hoje aqui, inclusive essas hortas que havia aqui, que a gente vê na planta também, que a gente viu naquele episódio da Casa Boris, né, da Torre Boris, a gente vê que tudo isso aqui hoje é o Centro Cultural Dragão do Mar. Né? E essas hortas aqui, tudo isso é casa, são casas hoje, né? São galpões aqui, principalmente na José Avelino e tal. Então a gente vê essas coisas interessantes aqui também. Aqui a Rufino de Alencar, né? Essa rua Rufino de Alencar, que a gente tem também muitos armazéns, muitos galpões por aqui e tal. Então a gente vê muita coisa interessante. E para cá, ó, a gente vê a região do centro, né? Aqui a Praça Caio Prado com a estátua de Dom Pedro II. Aqui a antiga região da Praça Carolina, né, que a gente tem nessa região aqui, muito próximo. Aqui a gente vê o forte, né, as muralhas do forte. A região da Praça dos Mártires, né, o passeio público, que a gente consegue ver também de uma forma bem interessante. A Santa Casa, a gente consegue ver. Aqui a gente consegue ver também a Ensetu, era a cadeia pública, né, a Ensetu. E aqui, ó, a gente vê uma coisa muito interessante. Isso aqui, bem aqui, ó, a gente vai conseguir ver. Aqui, ó, essa região aqui era a região da usina elétrica de Fortaleza, né? Você tinha a usina aqui elétrica. Mas aqui, mais à nossa esquerda, a gente vê só a sombra aqui, ó, do gasômetro. O gasômetro, já fiz um episódio sobre ele também, foi uma das primeiras usinas elétricas, entre aspas, né, de Fortaleza, porque ele produzia, na verdade, um gás inflamável, e esse gás era canalizado e transportado para alguns postes que havia, principalmente nas praças e nas ruas, para iluminação, né? A gente vê esses postes ainda hoje lá no Passeio Público, lá na Praça dos Leões, lá na Praça José de Alencar, no Teatro José de Alencar, a gente vê alguns desses postes que antigamente eram utilizados com esse gás para iluminação, né? Então a gente vê aqui, ó, o cilindro do gasômetro. Esse gasômetro, o carvão ele era queimado, né? O gás produzido era armazenado, então esse gasômetro ele subia, era como uma sanfona, né? Ele subia durante o dia para ficar cheio de gás e durante a noite ele ia abaixando, porque o gás ia sendo consumido durante a noite com essas lamparinas, com esses lampiões que a gente tinha a gás, principalmente nessa região do centro de Fortaleza. Depois isso foi substituído, essa parte de gás foi substituído justamente pela eletricidade mesmo. Então havia a usina
elétrica aqui, era uma termoelétrica, né? A madeira, o carvão eram queimados e o vapor ele girava uma turbina e isso gerava energia elétrica que era transmitida principalmente para essa região aqui do centro. Então a usina elétrica era aqui nessa região, ó, a gente consegue ver, era bem interessante. E o gasômetro, a gente ainda tem aqui resquícios do gasômetro com as casas que havia aqui nessa região. Hoje isso aqui é tudo um estacionamento, né? E nessa região aqui passa a Avenida Leste-Oeste. Na verdade, a Leste-Oeste passa mais ou menos por aqui, ó, porque ela passa mais ou menos em cima aqui do Riacho Pajeú e muito próximo ao Forte, né? Então a gente tem esse gasômetro, esse cilindro do gasômetro ficava hoje onde é, por exemplo, a Avenida Leste-Oeste. Aqui a gente tem hoje quartéis, né, do Exército, mas era um campo, que era o segundo nível do passeio público, e aqui embaixo a gente tinha o terceiro nível, né? O primeiro, né? Porque o terceiro nível era aqui. Aqui tinha uma fonte aqui também e tal, que usava muito provavelmente a água do Riacho Pajeú, né? Ela chegava aqui, ou então do próprio Maceió da Santa Casa, que passava por aqui também. Então, muito interessante, ó, o Maceió da Santa Casa a gente vê aqui, ó, vindo por essa região aqui, tá vendo? E aí saindo aqui, a foz dele aqui próximo à Praia Formosa, né? E aqui a gente vê aqui na praia a sede do Náutico e tal, a primeira sede do Náutico, né? Então é muito interessante ver essa foto, aqui a foz do Riacho Pajeú, foz do Maceió da Santa Casa e lá, aqui a gente vê a foz do Maceió da Prainha. A gente vê aqui também vários pequenos barracos aqui que eram utilizados para armazenamento de material e tal na região do porto. Aqui o antigo pier, né, da Búfalo, a gente tem os dois guindastes aqui, alguns barcos ainda aqui. Porque esse aqui na maré cheia, esse aqui dava para empurrar esses barcos, sabe? Dava para esses barcos navegarem. Eram alvarengas, né? Barcos que não tem um calado, não precisam de um calado muito profundo, então eles conseguiam navegar. Aqui muito provavelmente eram toras, ó, que eram utilizadas também para empurrar esses barcos para que eles pudessem navegar, entre aspas, aqui nessa região. Porque os navios mesmos, eles ficavam aqui ao longo da costa. E esses barcos eram utilizados para fazer o transporte, tanto de pessoas quanto de cargas, né? Então, os navios ficavam ao longo, esses barcos, alvarengas e tal, jangadas, iam, pegavam as cargas e traziam. Nessa época aqui já estavam trazendo mais para o viaduto Moreira da Rocha, a gente vê aqui, ó, estacionados aqui e tal, parados aqui, né, fundeados aqui e tal. E aqui, isso aqui funcionando, esses trenzinhos funcionando aqui, né? Muito interessante. Então, muito interessante essa foto e depois a gente vai fazer, nesse mesmo vídeo, uma comparação com as fotos de 2023 no Google Earth, né? A gente consegue colocar bem em cima uma coisa com a outra e a gente consegue fazer essa comparação de uma forma bem interessante, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso, né? Ficou bem legal essa foto aqui. Parabéns ao Levi por esse trabalho de garimpeiro que ele fez para conseguir encontrar, né, essa foto aí. E vamos agora comparar com outras fotos bem interessantes que a gente tem dessa mesma época. Para mim, o que chama muita atenção aqui nessa foto é justamente essa região aqui, ó, das hortas e essa região aqui das dunas que havia lá na praia de Iracema, né? Na região da praia de Iracema, né? Então você vê, ó, tudo isso aqui hoje são prédios residenciais, comerciais e tal. E aqui também tem muitos, não tem mais essas hortas, né? E aqui não tem mais essas dunas e não tem mais esse coqueiral, por suposto, né? Então muito interessante. E aqui a gente vê as casas de veraneio das pessoas, né? Aqui é o viaduto Lucas Bicalho, que nunca ficou pronto, né? Aqui, por exemplo, a região hoje é o Pirata Bar, né, tal. A gente tem aqui nessa região aqui, nessas cercanias aqui, o Estoril, né? Então é muito interessante a gente ver essa região mais uma vez aqui de uma forma bem interessante. Então, muito provavelmente essa foto aqui é da década de 40, que eu falei, depois de 39, né, porque tem a urbanização da Praça da Alfândega, e antes de 50, né, de 51. Então, muito provavelmente essa foto aqui é de 1940, ou da década de 1940. Eu sei que em 1944, segundo o Terta Amorim, o Exército Brasileiro ele fez um levantamento aéreo de Fortaleza, e essa pode ser uma das fotos. Mas também há outras pessoas que acham que essa foto é de mais ou menos 1940, por coisas que aparecem aqui, né? Que é de mais ou menos 1947, 1948 e tal. Então, muito interessante essa foto aqui da década, vou dizer assim, da década de 1940, que a gente tem da cidade de Fortaleza. Vou tirar o zoom aqui, né, pra gente ver a foto por completo, ó, como tá legal. Então, a gente vê a foto aqui por completo, bem interessante essa foto.
E agora a gente vai colocar o Google Earth em ação para comparar. Beleza? Olha, aqui no Google Earth a gente consegue, né, dar o zoom aqui até chegar aqui em Fortaleza, né? E aí eu já coloquei a foto aqui, vou só dar o zoom mais aqui para a gente ver, ó. A foto tá aqui, aquela foto aérea, né? E eu tentei centralizar aqui justamente com as ruas que há e com os prédios que há. Por exemplo, o prédio da Cefaz aqui, a gente tem esse prédio em 3D, né? A gente vê tá mesmo em cima do prédio. Então aqui a gente pode comparar e eu posso mexer na opacidade aqui para comparar, para ver, por exemplo, ó, vou mexer aqui na opacidade para a gente ver justamente essa região hoje e a região que era antes, né? Ó, você tem a foto aérea aqui e a gente pode mexer na opacidade, ó, tá vendo? Para ver como era antigamente, né? Na década de 1940, muito provavelmente, e como é que tá hoje, ó. Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui é a leste-oeste, ó. Então, por exemplo, você vê aqui na década de 1940 e hoje, ó, a gente tem aqui essa estrada aqui, a região da leste-oeste. E se lembra que eu falei do gasômetro, ó? Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver a sombra do gasômetro. Tá vendo aqui a sombra do gasômetro, ó? Então eu vou tirar aqui, ó. Fica justamente em cima da leste-oeste. Então o gasômetro, o cilindro do gasômetro ficava mais ou menos aqui, nessa região que hoje é a leste-oeste, né? Então a gente vê até a parede do forte, a gente vê aqui a região da Praça dos Mártires, ó. Então a gente consegue colocar em cima e tirar. Então aqui, ó, você lembra que eu falei? Aqui tinha uma quadra, né, um campo, um descampado e tal, e hoje em dia a gente tem aqui quartéis, né, nessa região aqui. Então, a Avenida Alberto Nepomuceno, a gente consegue ver aqui, ó, na época, e a gente consegue ver hoje também. Vou tirar aqui a opacidade, a gente consegue ver hoje, tá vendo? Alberto Nepomuceno, que era a Rua da Ponte. Por quê? Porque tinha uma ponte. A gente consegue ver ainda aqui, ó, o Riacho Pajeú ainda passa por aqui. Hoje em dia o Riacho Pajeú vem por aqui, por essa região, passa por debaixo dessas coisas aqui, desses prédios, e vai desaguar aqui. A foz do Riacho Pajeú é aqui, ó. Mas a foz original do Riacho Pajeú não é naquela região. Ele fazia uma curva aqui, passava por essa região aqui, e depois fazia uma outra curva para cá, ó. A gente vai ver, vou tirar aqui a opacidade, ó. Ele fazia essa curva para cá, tá vendo? Ó? E depois fazia uma outra curva para cá para sair aqui, ó. Eu já fiz alguns episódios sobre justamente essa foz do Riacho Pajeú, ó. E a gente consegue ver que é justamente nessa região aqui também, ó. Ainda tem coisa que sai por aqui e aqui, ó. A gente consegue localizar essa foz alternativa aqui, que hoje em dia eu acho que está saindo, isso aqui está sendo canalizado o Maceió da Santa Casa, né? Então a foz do Riacho Pajeú original era aqui, mas hoje em dia está aqui, e a foz do Maceió da Santa Casa, que originalmente era para cá, para essa região aqui, hoje em dia está aqui, a gente consegue ver aqui e passa por aqui, ó. A gente vê que tem água que passa por aqui, por esses canais, eu fiz até já imagem de drone disso aí, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, tá vendo? Aqui é o Maceió da Santa Casa, que saía aqui, hoje está saindo por aqui, onde é a foz do Pajeú, né? Onde era a foz original do Riacho Pajeú. Ó, o Marina Park, hoje em dia está aqui, então isso aqui tudo, foi feito uma terraplanagem, aterramento, uma dragagem aqui e tal, a gente vê que é diferente esse litoral aqui, né? Esse litoral aqui de Fortaleza. Outra coisa interessante também, ó. A gente vê aqui a linha do trem, né? O ramal da alfândega que vinha por essa região aqui. Então a gente consegue localizar. E antes, o ramal da alfândega, ele fazia uma curva bem íngreme, né? E subia aqui, ó, por essa região aqui. Onde hoje a gente tem aquele viaduto. Eu vou até tirar aqui, ó, tem o viaduto do Marina, tá vendo? Então ele fazia essa inclinação aqui, vinha por aqui, ó. E vinha ao lado da estação ferroviária, né? Nessa época aqui já não havia mais essa curva. Eu já fiz um episódio sobre essa curva, né? Uma foto que tem do século XIX aqui em Fortaleza, talvez a primeira foto do nosso litoral, que mostra o nosso litoral, né? Que mostra essa rampa, a rampa do ramal da alfândega, que foi uma obra de engenharia bem interessante, porque ela era muito íngreme e muito inclinada, e a locomotiva só usava o peso e a força dela para subir, não tinha nenhum cabo, nenhuma coisa puxando, nenhuma corrente puxando, sabe? Então, bem interessante aqui a gente vê essas fotos. A gente tem a Insetu aqui, ó, que era a cadeia, a Santa Casa aqui, a gente consegue tirar a opacidade e colocar a opacidade, né? Então vamos mais para cá agora aqui, ó, para essa região aqui próximo da Cefaz, né? Na região da Rua da Praia, hoje é a Pessoa Anta, né? Então a gente tirando aqui a opacidade, a gente vê, eu falei, nessa esquina aqui tem um posto de gasolina, aqui é a Inácio, né? Antigamente eram os antigos portos. E aqui a gente vê o antigo pier da Booth Company, que era aqui, ó, que hoje em dia está
dentro da Inácia aqui. Você vê que até são prédios inclinados e que é diferente do restante dos prédios aqui, ó. Então, porque nessa região aqui era onde eram os piers, porque tudo isso aqui era mar, né? Na época o mar chegava aqui e foi aterrado e tal, mas os piers eram aqui nessa região. A gente consegue, ó, tirando aqui, vendo a região dos piers. Esse Maceió aqui, ó, que é o Maceió da prainha, você vê aqui a foz dele, ó. Se eu colocar aqui, você vê que ainda tem água aqui, só que ele foi canalizado e ele sai mais ou menos aqui hoje. E você consegue ver a foz dele aqui, tá vendo? Nessa foz ele vem por aqui e sai por aqui. Então, aqui eu já fiz alguns episódios que mostram também ele, né? Aqui o pavilhão Atlântico, que a gente ainda tem e que tinha naquela época. Deixa eu colocar aqui. E a gente vai ver o pavilhão Atlântico também aqui, tá vendo? O pavilhão Atlântico aqui e o pavilhão Atlântico naquela época. Aqui a Avenida Atlântica, né? Que hoje é a Almirante Tamandaré. Aqui o prédio da Alfândega, que hoje em dia é a Caixa Cultural, ó. Se eu tirar aqui a gente vê a Caixa Cultural, tá vendo? E aqui a comunidade chamada Comunidade do Poço da Draga, que a gente tem hoje, né? Mas que nessa década de 1940 você vê que aqui era mais ou menos um descampado, né? Porque havia justamente o porto, né? O porto de Fortaleza, a região dos antigos portos de Fortaleza sempre foi nessa região aqui. Então, as pessoas que trabalhavam aqui nesse porto moravam muito provavelmente nessa região aqui, ó, mais para cá, nessas casas por aqui, nessa região que hoje é conhecida como Curral das Regas, ou então Preto, ó, tá vendo? Essas casas por aqui e tal. Eles moravam por aqui para trabalhar no porto. Depois que o porto saiu, né, dessa região, e que foi lá para o Mucuripe, essa região ficou ociosa, não ficou mais funcionando para muita coisa, então eles começaram a habitar essa região e criaram essa comunidade muito interessante, que é a comunidade do Poço da Draga, que a gente consegue ver hoje aqui de uma forma bem interessante, né? Então, e inclusive mantendo aqui, ó, né, nessas casas aqui, essa curvazinha da linha de trem que tinha na época. Olha que interessante, né? E a gente consegue ver também aqui, ó, tá vendo? A linha do trem que passava aqui, ó, para esse ramal ferroviário. Então, muito interessante, né? Aqui, ó, a gente consegue ver aqui a ponte dos ingleses, né? Que é o viaduto Lucas Bicalho. E aqui a gente consegue ver, ó, as casas que há hoje, ó. Isso aqui, essa região aqui, ó, é o Estoril, que a gente tem hoje e que a gente consegue ver mais ou menos naquela época também, que tá aqui, ó. O Estoril aqui nessa região aqui, tá vendo? O Estoril, que é a antiga Vila Morena, que já existia na época, né? Então a gente tem o Estoril hoje e tem o Estoril daquela época, né? E tem várias outras casas de veraneio que aparecem aqui, ó, nessa região aqui. Essa praia aqui, a antiga Praia do Peixe, né? Hoje em dia Praia de Iracema, era utilizado como veraneio, né? Um dos primeiros foi justamente a pessoa que construiu a Vila Morena, né? Então, ó, você vê que essas casas, algumas ainda resistem, algumas dessas casas dessa época ainda estão por aqui e tal. Essa aqui, essa daqui tem mais ou menos essa arquitetura, né? Mas outras não. Então você vê que era a praia aqui todinha, ó. Então bem interessante ver como o mar ele ia até mais aqui. Depois do Mucuripe, né? É que o mar veio mais, avançou mais na praia e aí que foi feito esse quebra-mar, né? Para proteger justamente essa praia de Iracema do mar que estava aqui. Então você vê que tinha aqui, ó. Aqui a gente vê também, olha aqui, ó, muito interessante. Aqui a igreja lá da Praia de Iracema, né? Que a gente consegue aqui, ó, ver, tá vendo a igreja aqui, ó, nessa região aqui. Essa igreja aqui é um projeto do Emílio Inco, né? E você vê que as ruas ainda eram pouco pavimentadas, às vezes, muitas vezes de terra. E, ó, sempre o que eu digo, o que eu acho interessante, ó, tudo isso aqui era um coqueiral e eram dunas, né? Era um morro de Altamira e um morro Alegre, né? Em que os pescadores moravam nessa região aqui, ó. Você vê tudo aqui, ó, eram hortas e aqui eram coqueirais. Deixa eu tirar até o zoom aqui, ó, para vocês terem uma noção de como eram, ó, as hortas aqui e os coqueirais. E hoje em dia, ó, vou tirar aqui, ó, hoje em dia é tudo prédio, tudo casa, tudo urbanizado, né? Então, ó, eram as dunas e os coqueirais e as hortas, né? E hoje em dia tudo prédio e tal. Ainda tem essa região aqui mais verde aqui, mas ó, tudo prédio, tudo casa, prédios residenciais e tal, e prédios comerciais também e tal. E aqui, ó, a região da Monsenhor Tabosa, né? O Seminário da Prainha, que a gente consegue ver. E muito interessante também essa comparação, né? E aqui, ó, a rua São Longuinho, a gente ainda consegue ver aqui, ó, nessa região aqui. Isso aqui fazia parte da picada
do caminho da estrada do Meireles. Essa estrada aqui é muito antiga, é uma das picadas de uma das estradas mais antigas aqui de Fortaleza, né? E só restou essa parte aqui, que é a Rua São Longuinho. Então, muito interessante que a gente consegue verificar, né? Aqui nessa região. E aqui a Monsenhor Tabosa, aqui a Praça do Cristo Redentor, ó, que a gente consegue dar um zoom também, vou dar um zoom maior, para ver o Teatro São José, que está aqui, ó, e a praça e o Monumento do Cristo Redentor. Então a gente vê o Monumento do Cristo Redentor. Essa foto aqui do Google Earth também foi tirada à tarde, ó, que você vê que a sombra tá para cá. E aqui o Teatro São José, né? E aqui hoje, como eu falei, ó, o Centro Cultural Dragão do Mar. Com a Praça da Alfândega, ó, que está aqui, a Praça da Alfândega a gente consegue ver naquela época, ó. Praça da Alfândega aqui. A região da Torre Boriz, a Torre Boriz ainda está presente, ó, a gente consegue ver a Torre Boriz aqui e consegue ver a Torre Boriz aqui. E aqui é Zé Avelino, ó. Essa região aqui é onde era a Casa dos Boris. Ó, tá aqui a Casa dos Boris. Hoje em dia são galpões de comércio popular e tal. E esse galpão aqui ainda existe, esse galpão aqui que também fazia parte do complexo dos Boris também. Né? Muito interessante. Aqui, ó, onde tem essa árvore aqui, era a sede da Booth Company. Isso aqui, ó, esse prédiozinho aqui, que eu já fiz alguns episódios também. E a gente tem ele aqui também, ó, a sede da Booth Company, que era aqui. Né? Muito legal. Aqui a gente vê essas hortas também que havia, hoje em dia são todos prédios, galpões, ó, tem um galpão muito grande aqui e tal, de comércio popular, na Zé Avelino, né? Então todos esses galpões aqui eram hortas, ó, olha que interessante, né? Eram hortas que eram utilizadas pela população. Aqui onde tem hoje a BES, né, Biblioteca Pública do Estado, também eram hortas que tinha aqui, ó, e aqui onde a gente tem hoje o Dragão do Mar, né? Havia essas casas aqui, muito interessantes, e casas, inclusive, do Francis Reginald Hall. Isso aqui não era uma rua na época, não, era uma escadaria, sabe? Que tinha justamente para a região do Seminário da Prainha, tem muitas fotos dessa escadaria. Hoje em dia é uma rua, ó, que a gente tem aqui, que faz essa descida desse outeiro aqui, né? O outeiro é uma região mais alta, então era o outeiro da Prainha. Né? A Rufino de Alencar, a gente consegue ver aqui também, ó, nessa região aqui. E se eu tirar a opacidade, se eu colocar a opacidade, a gente vê a Rufino de Alencar. Aqui a região da Catedral, a gente vê a Catedral aqui. E aqui a região do Palácio do Bispo e tal. Aqui passa o Riacho Pajeú. O Riacho Pajeú passa nessa região aqui e vem por aqui, por trás do atual Mercado Central. E aí fazia essa curva para vir por aqui. Hoje em dia ele vai para baixo, justamente para essa região aqui, que é a foz alterada do Riacho Pajeú, que fica aqui, ó, nessa região aqui. Então, bem interessante, a gente consegue ver e comparar, fazer essas comparações desse mapa aqui, muito provavelmente, essa foto, né, que muito provavelmente é da década de 1940, com a foto do Google Earth. Essas imagens aqui são de 2020, né? O Google Earth ele tira de vez em quando imagens de satélite, né, por isso que às vezes não são tão atuais. Essa aqui de 2020, e a gente consegue ter essa comparação toda, né? Muito legal. Aí você vai dizer aí no vídeo se faltou alguma coisa para eu falar, comenta o que você achou desse vídeo de comparação, se inscreve no canal, divulga para os amigos, né? Eu sei que é um vídeo mais ou menos longo, mas eu acho muito interessante esses vídeos de comparação das fotos, né? De como era antes e de como é hoje. Nesse caso aqui, em 2020, a gente consegue ver as ruas, a gente consegue ver tudo aqui de uma forma bem interessante. E agradecer novamente ao meu amigo Levi Jucá, esse nosso grande historiador lá do Maciço do Baturité, lá de Pacuti. Ele tem um trabalho muito interessante sobre a história do café. É bom lembrar que o Ceará foi a segunda província a receber o café no Brasil. O café entrou no Brasil por Belém, pelo Pará, e depois, logo em seguida, veio para o Ceará, e aqui se deu muito bem no Maciço do Baturité, o café de sombra, né? E o Levi tem um trabalho muito interessante nesse sentido de estudar essa cultura do café aqui no Ceará. E depois é que o café foi lá para o sudeste do Brasil, para São Paulo e tal. Mas o café de Baturité ainda hoje é reconhecido como um dos melhores cafés do mundo, o café de sombra de Baturité, né? E a gente consegue ter essa imagem aqui que o Levi conseguiu recuperar para a gente e ceder para a gente fazer esse vídeo mostrando essa comparação entre essas duas épocas, né? Uma época na década de 1940 e hoje como a gente tem hoje, como a cidade cresceu, né? Eu sempre fico abismado aqui, esses morros principalmente aqui, ó, que hoje em dia nem são mais morros, né? Essa areia foi utilizada para fazer esses aterramentos aqui, esses aterros que houve aqui nessa região, né? Então você vê o coqueiral que havia aqui, hoje em dia são todas casas, ó. Então, ó, aqui é tudo casa e prédio, né? Era um coqueiral bem frondoso, bem grande, bem extenso, que ia dessa região aqui até mais ou menos o Mucuripe, né? Toda essa região aqui, tudo era um coqueiral muito grande.
E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Mais uma vez, curte, compartilha, comenta. Fala o que você queria que eu mostrasse aqui, que eu faço um outro vídeo para mostrar também. E é isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá.